Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, vamos repercutir hoje uma matéria publicada pela revista Veja. Nessa publicação, a revista Veja entrevista Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, órgão ao qual devemos dispensar elevada credibilidade. Além do mais, Adriane Bramante, ela é uma autoridade no assunto e ela fala exatamente como evitar a perda do seu benefício. Preste atenção nessas orientações, que são de suma importância para que vocês possam praticar, notadamente nessa época em que tenta-se a todo custo cessar, cortar os seus benefícios previdenciários e assistenciais. De acordo com a reportagem, para evitar a perda do benefício, manter seus dados atualizados no portal Meu INSS para que vocês recebam as notificações corretamente. Então, nesse ponto aqui, qual que é a minha orientação? Que vocês atualizem os seus cadastros junto ao INSS. Não precisa fazer nenhum tipo de pergunta aos funcionários, se for pessoalmente ou se for fazer por meio do site Meu INSS, basta atualizar os seus dados e aguardar as comunicações do INSS. Não lhes acontecerá nada sem que você seja notificado. Por lei, inclusive essa última lei, o INSS está obrigado, legalmente falando, a te comunicar antes de adotar qualquer tipo de procedimento. Então você vai atualizar o seu cadastro e não vai fazer mais nada. Não vai sequer externar nenhum tipo de preocupação. Outra orientação importante da presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é que, nos casos em que envolvem perícia médica, o segurado, você que me assiste neste momento, já deve ter em mãos, ou seja, antes, você já deve ter essa documentação. Se não os tem ainda, comece a providenciar alguns exames a fim de agilizar o processo. E aqui eu vou ler exatamente o que ela declarou, a fim de que sejamos fiel às suas declarações. Abrem aspas para Adriane Bramante. Ele deve levar os relatórios médicos atuais, significa dizer que esses documentos devem estar atualizados, porque quando for chamado, se for, para fazer uma nova perícia, vai ter que apresentá-los de qualquer forma. Então, é ideal que você já tenha essa documentação. Continua ela. Como este processo de marcar exames demora, é interessante já se adiantar, fecha aspas. O que a presidente está dizendo aqui? Se você vai passar pela perícia, é ideal que você já providencie essa documentação. E esses laudos e exames médicos, você solicita para o seu médico, o médico que está te acompanhando, o médico que te atende. Pode ser do SUS, o Sistema Único de Saúde, pode ser um médico particular, não interessa. Basta você chegar para o seu médico e dizer: doutor, eu preciso que o senhor emita um novo laudo constatando a minha incapacidade, a minha enfermidade, a minha doença. Se ele perguntar por que, você fala: o senhor está vendo na mídia? Estão querendo cortar o benefício de todo mundo. E eu não posso ficar sem o benefício, como o senhor mesmo sabe, o senhor que me acompanha, o senhor que faz o meu tratamento. Então o senhor deve atualizar os meus laudos médicos, o meu receituário, a fim de que eu apresente para o perito do INSS caso eu seja chamado. Eu preciso que o senhor faça isso. O médico irá fazer sem maiores problemas, fique tranquilo. Até mesmo o médico do SUS, e você não precisa pagar nada para isto.
ela tem mais orientações aqui sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Veja o que ela diz. Já para os segurados do benefício de prestação continuada, BPC, ela aconselha a ter um relatório atualizado. Preste atenção aqui. Com informações com renda familiar e se mora sozinho ou não. Nas palavras dela, abrem aspas, se a pessoa tiver alguém na casa que trabalha, deve guardar todas as despesas, como mercado, fraldas, entre outros, porque existe uma ação civil pública hoje que relativiza esse gasto com subsistência, podendo ajudar a manter o benefício, fecha aspas. Neste ponto aqui, veja, nós sabemos que a lei, ela é muito precisa. A lei, quando eu digo a letra fria da lei, ela diz que a pessoa não pode ter renda superior a 1/4 de um salário mínimo, né? Ela diz que a pessoa não pode ser sustentada pela sua família. Caso essa pessoa esteja sendo mantida pela sua família, ela não tem direito ao benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Mas como ela mencionou aqui a ação civil pública, não só essa ação civil pública. O juiz que atua no direito previdenciário, ele deve analisar o que eu chamo de caso concreto. O que é o caso concreto? Ele deve analisar a sua situação individualizada. Então, quando você comparece perante um juiz, essa pessoa, ele está acostumado a lidar com esse tipo de ação. E mesmo que ele seja um pouco mais rígido, humanamente falando, ele deve ter uma sensibilidade ao analisar esse tipo de caso. Então veja, mesmo que a pessoa ultrapasse o que a lei determina, ganhe mais do que 1/4 de um salário mínimo, por exemplo, o juiz não deve se ater apenas e tão somente à letra fria da lei. Veja, o que está escrito ali é morto, não tem sentimentos envolvidos. O legislador fez a lei e está de forma generalizada para todas as pessoas. Mas o juiz deve analisar o caso específico, o caso concreto. A pessoa ganha mais que 1/4 de um salário mínimo, mas essa pessoa tem gastos com mercados, tem gastos com remédios, tem gastos com fraldas, como ela própria colocou aqui, enfim, tem aqueles gastos essenciais que no fim das contas ela recebe menos, inclusive, que o que a lei determina. Então o que o juiz, o julgador deve fazer? Ele deve sopesar, ele deve fazer um cotejo, deve fazer uma análise. Eu nego ou mantenho ou concedo o benefício dessa pessoa. Se eu não mantiver, eu vou estar condenando essa pessoa à morte, porque ela não vai ter dinheiro para comprar remédio, não vai ter dinheiro para se manter, não vai ter dinheiro para manter a sua subsistência. E é isso que o juiz faz. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Caso vocês se defronte com um julgador nas lides, nos processos, nos casos previdenciários, tenha fé no que eu estou falando. É dessa forma que o juiz analisa. O juiz que trabalha nessa área do direito, ele não pode se restringir e analisar milimetricamente o que a lei determina. Ele deve aqui fazer uma interpretação extensiva, ele deve ir além, porque o direito não se presta a ser milimetricamente analisado. O direito não é uma ciência exata como a matemática. O direito, ele tem as suas nuances. O direito, ele tem a sua peculiaridade, que é de aplicar a norma ao caso concreto, ao caso específico, ao cidadão que precisa dessa decisão. Tudo bem? Então eu peço a atenção de vocês nesses tópicos que eu acabei de te falar. Dito isto, eu vou lhes convidar a se inscrever neste canal. Percebo que tem muitas pessoas que fazem as suas perguntas com texto grande, mas não são inscritas no canal. Este canal é para beneficiar vocês. Tudo que eu trago para este canal é direcionado
exclusivamente para as pessoas que mais precisam desse tipo de informação. Então é ideal que você esteja inscrito num canal como este. Antes de repercutirmos aqui as informações, elas são rigorosamente analisadas. Nós verificamos se ela está dispostas em outras fontes, a fim de que nós possamos comprovar as informações. Igualmente, os assuntos aqui tratados são estrategicamente escolhidos para beneficiar de fato as pessoas que mais precisam saber desse tipo de informação. Daí o meu convite para que você se inscreva neste canal, ative o sininho e deixe o seu like, que é o gostei, aquele joinha no vídeo, para o YouTube entender que nós estamos falando de um assunto importante e relevante para a sociedade e com isso ele possa posicionar os nossos vídeos. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.